Visualize um homem caminhando sozinho por uma planície deserta. Suas mãos ainda estão pegajosas com o sangue do próprio irmão. As roupas manchadas. Em sua testa, uma marca incandescente. Algo colocado ali pelo próprio Deus, não como castigo, mas como uma proteção sobrenatural que nenhum ser humano nem animal ousaria desafiar. A cada passo que ele dá, o chão por baixo dos pés parece se recusar a colaborar. As plantas murcham, os bichos fogem. O vento muda de direção como se quisesse evitá-lo. E o mais perturbador é que esse homem ainda iria viver por mais 700 anos depois daquele dia. 700. 7 séculos carregando nas costas o peso do primeiro assassinato da história humana. Mas o que exatamente Caim fez durante todos esses séculos? Para onde ele foi depois de matar Abel? Com quem ele se casou se, segundo a Bíblia, ele era literalmente o terceiro ser humano nascido no planeta? Que tipo de civilização um assassino amaldiçoado é capaz de erguer com as próprias mãos manchadas? E como morre o primeiro assassino da humanidade? Em paz, em desespero, ou de uma forma tão bizarra que a tradição judaica antiga preferiu sussurrar a contar em voz alta? A resposta vai te chocar, porque a história de Caim depois do crime é mais sombria, mais estranha e mais reveladora do que qualquer coisa que você já ouviu numa aula de escola dominical. Estamos falando de aproximadamente 6.000 anos atrás, segundo a cronologia bíblica tradicional. O mundo era um lugar quase vazio. Adão e Eva eram os únicos pais. Abel estava morto, e Caim, o primogênito da humanidade, acabava de se tornar o protótipo de tudo o que viria depois. Toda a guerra, toda inveja, todo crime passional, todo fratricídio dos próximos 6 milênios começa naquele exato instante, naquele exato campo, com aquele exato corpo no chão. E é aí que a história fica realmente interessante, porque a maioria das pessoas para de ler em Gênesis 4, versículo 8, quando Abel cai morto. Mas o capítulo não termina ali. Ele continua, e o que vem depois é uma das passagens mais densas, mais carregadas de mistério e mais ignoradas de toda a Bíblia. Vamos voltar para o exato momento depois do golpe. Caim está em pé, Abel está caído. O sangue está encharcando a terra, e então acontece algo que provavelmente nem Caim esperava. Uma voz, não uma voz humana. Uma voz que ele já conhecia desde criança, porque, lembre-se, naquela época, Deus ainda caminhava com a humanidade de uma forma direta, audível, quase tangível. A mesma voz que conversava com Adão ao entardecer no jardim. A mesma voz que tinha rejeitado a oferta de Caim algumas semanas antes. Agora essa voz se dirige a ele com uma pergunta que parece simples, mas é devastadora. Onde está Abel, teu irmão? E aqui acontece algo que muda tudo. Caim mente. Caim, com as próprias mãos ainda sujas, com o corpo do irmão a poucos metros de distância, olha para o céu e responde: não sei. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Pense no absurdo disso. Aqui está o primeiro ser humano nascido de uma mulher, conversando diretamente com o Criador do universo. E a primeira coisa que ele faz depois de cometer um homicídio é mentir descaradamente para a única entidade que sabe absolutamente tudo. É como tentar esconder um elefante com uma cortina. Mas Caim tenta mesmo assim. E essa atitude, esse impulso de negar, de empurrar a culpa, de fingir inocência mesmo diante do óbvio, é o segundo grande pecado da humanidade. O primeiro foi o assassinato. O segundo, a mentira encarnada na presença de Deus. Deus responde com uma frase que ecoa por toda a literatura mundial pelos próximos 6.000 anos. A voz do sangue do teu irmão clama desde a terra a mim. Pare e pense nessa imagem por um segundo. O sangue tem voz. O sangue derramado tem boca, tem grito, tem volume suficiente para subir do solo até os céus. Não é metáfora vazia. Em hebraico antigo, a expressão usada é tsaak,
o mesmo verbo usado séculos depois, quando os hebreus gritariam por libertação no Egito. É um grito de injustiça, um grito que reivindica vingança. E Deus está dizendo a Caim, na cara dele, que aquele grito chegou. E aí vem a sentença. E aqui é onde a maioria dos leitores se perde, porque a maldição que Deus lança sobre Caim é estranhamente específica. Não é um simples você vai morrer ou você vai ser punido. É algo cirúrgico, calculado, quase poético em sua precisão. Deus diz 3 coisas. Primeira, a terra que abriu a boca para receber o sangue de Abel, agora se recusa a dar fruto para Caim. Segunda, ele será errante e fugitivo pelo mundo. Terceira, e essa é a mais perturbadora, todo aquele que o encontrar tentará matá-lo. Espera aí, para um instante. Quem vai tentar matar Caim? Lembre-se, nesse momento da história bíblica, oficialmente os únicos seres humanos vivos na Terra são Adão, Eva e Caim. Abel acabou de morrer. Então, de onde vêm essas pessoas que poderiam encontrar Caim e querer matá-lo? Essa é uma das maiores controvérsias teológicas dos últimos 2000 anos. E a resposta mais aceita pelos estudiosos é a seguinte: Adão e Eva tiveram muitos outros filhos. A Bíblia menciona explicitamente, em Gênesis 5, que Adão gerou filhos e filhas, no plural, sem nomear. A tradição judaica antiga, em textos como o Livro dos Jubileus, fala em pelo menos 4 filhas além de Caim, Abel e Sete. Outras tradições mencionam até 9 filhos a mais. Isso significa que, no momento em que Caim mata Abel, é muito provável que já existissem dezenas de irmãos, sobrinhos, primos espalhados pela região. E qualquer um deles, ao descobrir o que Caim fez, teria razão suficiente para ir atrás dele. Mas aqui está o detalhe que ninguém te conta. Deus antecipa isso. Antes mesmo de Caim sair correndo, Deus coloca nele uma marca. Não diz qual. O texto hebraico usa a palavra ot, que significa sinal ou sinal visível. Pode ter sido uma cicatriz, pode ter sido uma luz brilhante, pode ter sido um símbolo gravado na testa, como nos quadros medievais. Pode ter sido até uma mudança na cor da pele, como algumas tradições rabínicas chegam a sugerir. O que sabemos é que essa marca tinha um propósito muito claro: proteger Caim. Qualquer um que ousasse matá-lo sofreria 7 vezes mais. Em outras palavras, o assassino estava marcado, mas também blindado. Deus puniu Caim com o exílio, mas o cobriu com uma proteção sobrenatural que tornava sua morte impossível pelas mãos humanas. Por quê? Por que Deus protegeria um assassino confesso? Essa é uma das perguntas mais profundas de toda a teologia bíblica. E a resposta mais aceita é que Deus não estava protegendo Caim porque Caim merecia. Estava protegendo a justiça. Se Caim fosse morto imediatamente, o ciclo de vingança humana se instalaria desde o primeiro dia da civilização. Cada morte exigiria outra. A humanidade afundaria em sangue antes mesmo de aprender a plantar trigo direito. Então, Deus quebra o ciclo logo no primeiro caso. A vingança pertence a Deus. O ser humano não a executa. E essa lição que vai ser repetida 1000 vezes ao longo da Bíblia, começa exatamente aqui, na pele marcada de um homem que não merecia viver, mas que viveu mesmo assim. Pensa um pouco no peso dessa lógica. Em qualquer outra história humana, o ciclo da vingança teria começado naquele dia mesmo, com o primeiro irmão sobrevivente caçando Caim no deserto. Deus rompe esse ciclo no segundo zero da civilização. E essa decisão divina, tomada na primeira semana documentada da espécie humana, é a base oculta de tudo o que viria depois. Toda a lei mosaica, todo profeta gritando contra a injustiça, toda a parábola de Cristo sobre perdão, toda a escolha de não responder violência com violência. Tudo começa com a marca na testa de um assassino confesso. E talvez seja exatamente isso que ainda incomoda a gente quando lemos essa história.
porque o impulso humano padrão é o oposto. E então Caim sai. A Bíblia descreve com uma frase que dói: e saiu Caim da presença do Senhor. Pense na densidade dessa sentença. Sair da presença de Deus não é metáfora, é um deslocamento real, físico, espiritual. Até aquele momento, mesmo amaldiçoado, mesmo culpado, Caim ainda estava diante de Deus, conversando, recebendo instruções, tendo a presença divina como referência. Mas a partir do passo seguinte, ele se afasta. E o texto diz que ele se estabelece na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nod, em hebraico, significa literalmente errância. Caim foi morar na terra do vagar, na terra do sem rumo. O nome do lugar é a maldição. Imagine isso. Imagine ter que viver para sempre num lugar cujo nome é literalmente o seu castigo. Cada vez que alguém te pergunta de onde você é, você responde da terra da errância. Cada manhã, ao acordar, você lembra do que fez só de olhar para o mapa. E aqui surge outro mistério gigantesco. Caim chega em Nod, um lugar oriental ao Éden, possivelmente na região da atual Mesopotâmia, talvez no que hoje chamamos de oeste do Irã, e o texto bíblico diz, sem cerimônia nenhuma, que ele conheceu sua mulher. Espera, que mulher? De onde apareceu uma mulher? A Bíblia não a nomeia, não explica, simplesmente afirma que ela existe e que ela engravida. E aqui está a resposta que confunde gerações inteiras de leitores. Ela só pode ter sido uma das filhas de Adão e Eva. Em outras palavras, uma irmã. Possivelmente uma sobrinha mais nova, se considerarmos décadas a mais de tempo do que o texto sugere explicitamente. Antes de você se chocar, pense no contexto. Naquele momento da história humana, a humanidade era literalmente uma família só. Não existiam outras famílias. Não existia outro povo. As primeiras gerações de descendentes de Adão e Eva inevitavelmente se casaram entre si. Não havia opção. Genética, segundo o relato bíblico, ainda não tinha acumulado os erros que tornariam o incesto perigoso. Foi só séculos depois, na época de Moisés, que Deus formalmente proibiu uniões entre parentes próximos, justamente porque a humanidade já tinha se espalhado o suficiente para isso ser desnecessário e biologicamente arriscado. Mas naquele primeiro capítulo da civilização, a única forma de a espécie humana continuar existindo era exatamente essa. Então, Caim se casa com uma irmã ou meio-irmã, e ela engravida. E aqui acontece algo extraordinário, algo que parece contradizer toda a maldição que Deus tinha acabado de lançar. Caim, o errante, o fugitivo, o homem que deveria vagar para sempre, começa a construir algo. E não é uma cabana, não é um abrigo temporário. O texto bíblico, em Gênesis 4, versículo 17, diz com todas as letras: edificou Caim uma cidade. Uma cidade. Pare por um instante, processa isso. O primeiro assassino da história também foi o primeiro construtor de cidade da história. O homem que recebeu como sentença ser errante decidiu desafiar a própria sentença, levantando muros, pegando pedra, empilhando, definindo um perímetro, plantando uma raiz no chão, como se ele pudesse, pela força da própria vontade, cancelar uma maldição divina com tijolos. E ele dá um nome a essa cidade, o nome do filho dele, Enoque, o primeiro neto de Adão e Eva, e o primeiro nome humano a virar nome de cidade em toda a história. Cidade de Enoque. Imagine a cena. Caim, marcado, exilado, manchado pelo sangue do irmão, segurando o próprio filho recém-nascido nos braços, olhando para a planície vazia da Mesopotâmia Oriental e dizendo: aqui vai começar tudo de novo. E essa cidade vai levar o nome dele, não o meu. Há algo profundamente humano nisso, e também algo profundamente perturbador, porque construir cidade não era um ato qualquer naquela época. Significava abandonar o nomadismo que Deus tinha decretado especificamente para ele.
Significava erguer muros, muros para se proteger de quem exatamente? Não havia inimigos externos. A humanidade ainda é um clã. Os muros de Caim eram, em essência, uma tentativa de se proteger da própria culpa, da própria sombra, daquele grito do sangue de Abel que ele sabia que ainda subia da terra em algum lugar, longe dali. E é aí que a história começa a virar realmente sombria. Porque aquela cidade, fundada por um assassino, batizada com o nome do neto, erguida em desafio à maldição divina, vai se tornar o berço de uma das genealogias mais perturbadoras de toda a Bíblia. A linhagem cainita. A linhagem que produzirá os primeiros guerreiros, os primeiros músicos profissionais, os primeiros ferreiros, e o primeiro homem a se vangloriar publicamente de ter matado outro ser humano. Mas antes de chegarmos em Lameque e na maldição multiplicada por 77, precisamos entender uma coisa que quase ninguém percebe sobre os primeiros anos de Caim em Nod. O texto bíblico é silencioso, mas as tradições judaicas antigas, especialmente o livro dos Jubileus, o Gênesis Rabá e os Targuns aramaicos, preencheram esse silêncio com detalhes que vão te deixar profundamente desconfortável. Segundo essas fontes antigas, os primeiros anos de Caim em Nod foram marcados por um fenômeno que os rabinos chamavam de tremor perpétuo. Caim não conseguia ficar parado. Suas mãos tremiam o tempo inteiro. Seu corpo se movia em pequenos espasmos involuntários, mesmo dormindo. As tradições descrevem que ele andava pela cidade que ele mesmo construiu como um homem que nunca encontrava posição confortável. Sentava, se levantava, deitava, se sentava de novo, tentava trabalhar a terra. E o solo, lembra da maldição, recusava-se a produzir para ele. Tentava caçar e os animais sentiam algo na presença dele que os fazia fugir antes mesmo de avistá-lo. Algumas fontes chegam a afirmar que Caim viveu por décadas dependendo da generosidade dos próprios descendentes para comer, porque qualquer coisa que ele plantasse com as próprias mãos morria antes de germinar. Imagine isso. Imagine a humilhação cotidiana. O fundador da primeira cidade do mundo, o primogênito de Adão, dependendo dos netos para colocar pão na boca. A maldição da terra não foi uma punição abstrata. Foi uma sentença prática, diária, que perseguiu Caim por 7 séculos. Cada refeição era um lembrete. Cada estômago vazio era a voz de Abel sussurrando do chão. E os textos antigos vão ainda mais longe. Existe um debate fascinante na literatura rabínica sobre o que era exatamente a marca que Deus colocou em Caim. O Gênesis Rabá, que é uma das compilações midráshicas mais respeitadas da tradição judaica, preserva pelo menos 4 opiniões diferentes. Um rabino sugeriu que era um chifre, um pequeno chifre que cresceu na testa de Caim, exatamente no ponto onde a iconografia medieval mais tarde imaginaria. Outro defendeu que era lepra, uma forma específica e visível de impureza ritual que afastava qualquer pessoa que se aproximasse. Outro afirmou que era um cão que acompanhava Caim onde quer que ele fosse. E o Targum Pseudo-Jonatas, um dos comentários aramaicos mais respeitados, oferece uma 4ª versão ainda mais impressionante. Que Deus gravou na face de Caim uma letra do próprio tetragrama, uma letra do nome sagrado de Yahweh, brilhando na pele dele como um carimbo divino. Independentemente da forma exata, o consenso entre essas tradições é o mesmo. Caim era visivelmente diferente. Você olhava para ele e sabia, sem precisar perguntar nada, você sabia que aquele homem tinha sido tocado por algo terrível. Pense no peso social disso. Caim não conseguia esconder o que tinha feito. A culpa dele não era um segredo guardado dentro do peito. Era uma evidência estampada na carne. Cada estranho que encontrava na estrada já sabia, antes de qualquer apresentação, que aquele era o homem amaldiçoado. As crianças apontavam.
As mulheres baixavam os olhos, os homens recuavam um passo. E Caim, marcado e protegido ao mesmo tempo, vivia naquele estado paradoxal de ser intocável e absolutamente isolado. E é aqui que a genealogia começa a se desenvolver de uma forma fascinante. Caim teve Enoque, e o texto bíblico, com aquela economia característica que faz o leitor moderno desistir, simplesmente lista nome após nome. Enoque gerou Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. 5 gerações em 2 versículos. Mas dentro desses 5 nomes, escondida em sílabas que parecem aleatórias, está uma das histórias mais perturbadoras de toda a Bíblia. Lameque, o tetraneto de Caim, o 5º da linhagem e o primeiro homem da história a se gabar publicamente de assassinato. Mas antes de chegarmos nele, é importante notar uma coisa. Os nomes da linhagem de Caim seguem um padrão linguístico que os estudiosos hebreus chamam de ecos de queda. Irade significa fugitivo ou cidade selvagem. Meujael significa destruído por Deus ou ferido por Deus. Metusael significa homem de Deus, o que no contexto dessa linhagem é provavelmente irônico. E Lameque, o nome final, significa poderoso ou, segundo algumas etimologias, aquele que humilha. É como se cada geração da família de Caim carregasse no próprio nome uma profecia do que viria. Uma espiral descendente codificada em vogais e consoantes. E essa espiral chega ao fundo do poço com Lameque. Porque Lameque faz algo que nenhum outro descendente de Adão tinha feito até aquele momento. Ele se casa com 2 mulheres, Ada e Zilá. Os primeiros nomes femininos individualmente registrados na Bíblia depois de Eva. E essa também é a primeira poligamia da história humana. Antes de Lameque, casamento era uma união entre um homem e uma mulher. O padrão estabelecido no Éden. Lameque rompe isso. E rompe com tanta frieza que o texto bíblico nem se preocupa em condenar, apenas registra o fato. Como se dissesse: olha o que está acontecendo, olha para onde a linhagem do assassino está se dirigindo. Mas a poligamia é só o começo. Porque os filhos de Lameque vão fundar 3 indústrias inteiras da civilização humana. E cada uma delas carrega por baixo da superfície um sinal sombrio. O primeiro filho, Jabal, é descrito como o pai dos que habitam em tendas e possuem rebanhos. Em outras palavras, Jabal inventou o pastoreio nômade em escala industrial. O segundo filho, Jubal, é descrito como o pai de todos os que tocam harpa e flauta. O primeiro músico profissional da história. E o terceiro filho, Tubal-Caim, é descrito como o forjador de toda a ferramenta de cobre e ferro. O primeiro ferreiro, o primeiro fabricante de armas. Pare e pense nisso por um segundo. A civilização humana, pastoreio, música e metalurgia, não nasceu da linhagem de Sete, o filho justo. Nasceu da linhagem do assassino. Foram os descendentes de Caim que ergueram as bases materiais da cultura. E isso levanta uma pergunta teológica espinhosa que os rabinos debatem há milênios. Por que Deus permitiu que o progresso técnico viesse exatamente da linhagem amaldiçoada? Porque a música, a indústria, a agricultura organizada brotaram do solo regado pela culpa? A resposta, segundo muitos estudiosos antigos, é justamente porque o progresso material, desacompanhado de progresso espiritual, é ele próprio uma forma de maldição. A linhagem de Caim construía, mas o que ela construía era usado para dominar, para ferir, para exibir poder. E ninguém personifica essa lógica melhor que o próprio Lameque, porque a Bíblia preserva, em Gênesis 4, um discurso dele, um pequeno poema, o primeiro poema documentado da história humana. E o conteúdo desse poema é absolutamente arrepiante. Lameque chama as 2 esposas para perto e declara em voz alta diante delas: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me pisou.
Se 7 vezes Caim será vingado, 77 vezes o será Lameque. Sente o peso disso. Lameque está se gabando. Ele matou alguém, possivelmente até 2 alguéns, se interpretarmos homem e jovem como vítimas separadas. E em vez de esconder, em vez de fugir, em vez de se ajoelhar como Caim fez, ele convoca as esposas para anunciar publicamente o assassinato. E vai além. Ele inverte completamente a lógica da proteção divina. Quando Deus disse que Caim seria vingado 7 vezes, era uma proteção contra a justiça humana. Lameque pega essa promessa e a transforma em ameaça. Ele se autopromove. Diz que se Deus protegeu Caim 7 vezes, a ele próprio, Lameque, deveria caber proteção 77 vezes maior. Não como pedido, como exigência. Como se a graça divina fosse um direito hereditário acumulado pela família. Esse momento é, sem exagero, um dos pontos mais sombrios de toda a Bíblia, porque marca a primeira vez na história humana em que alguém usa o nome de Deus para justificar a própria violência. Lameque não está pedindo perdão, não está temendo julgamento. Ele está pegando a promessa que Deus fez a Caim e a empunhando como uma arma. Como se dissesse, se Deus protegeu meu antepassado, ele tem que me proteger ainda mais. É a primeira vez que a graça é tratada como crédito acumulável. E é exatamente esse tipo de mentalidade que vai contaminar a humanidade até o ponto em que, alguns capítulos adiante, Deus decide enviar o dilúvio. E aqui surge uma conexão que poucos leitores percebem. Quando Jesus, em Mateus 18, fala sobre perdão e diz não 70 vezes, mas 70 vezes 7, ele está respondendo diretamente a Lameque. Está pegando a fórmula da vingança ilimitada e a invertendo em fórmula do perdão ilimitado. Lameque disse 77 vezes para ferir. Jesus diz 70 vezes 7 para perdoar. A simetria é perfeita e é proposital. O Novo Testamento, com aquela maestria literária que fascina os estudiosos, fecha em Mateus o ciclo que abriu em Gênesis. Lameque foi o protótipo do orgulho violento. Cristo, o antídoto. Mas voltando à linhagem cainita. Enquanto Lameque se gabava do próprio assassinato, Caim ainda estava vivo. Lembre-se, 700 anos. Caim vê o filho, vê o neto, vê o bisneto, vê o trineto, vê Lameque nascer, crescer, casar-se com 2 mulheres e matar 2 homens. E o texto bíblico não nos diz como Caim reagiu a tudo isso. Mas as tradições judaicas têm uma teoria fascinante. Segundo o Midrash Tanchum e o Sefer HaYashar, 2 das fontes mais respeitadas da literatura rabínica medieval, Caim teria passado os últimos séculos da própria vida tentando se redimir. Tentando pela primeira vez desde a morte de Abel, voltar a ouvir a voz de Deus. E essa busca foi infrutífera. Os textos descrevem Caim subindo em montanhas, jejuando por dias, tentando encontrar nas alturas a presença que ele tinha perdido na planície. Algumas versões dizem que ele construiu altares, não para oferecer sacrifícios, porque ele sabia que sacrifícios dele seriam novamente rejeitados, mas apenas para sentar e implorar. Implorar perdão, implorar uma palavra, implorar qualquer sinal de que a porta ainda estava aberta. E o silêncio que Deus mantém é, segundo os rabinos, uma das formas mais cruéis de presença divina. Porque Deus não se ausenta de Caim, ele apenas se cala. E o silêncio de Deus, quando você sabe que ele está escutando, é mais aterrador do que qualquer punição direta. Essa imagem é fundamental para entender o final da história de Caim, porque a forma como ele morre, segundo a tradição judaica, está intimamente ligada a esse silêncio. Vamos chegar lá em alguns minutos. Mas antes, precisamos olhar para o outro lado da família humana. Porque enquanto Caim construía cidades e Lameque exibia cadáveres, algo muito diferente estava acontecendo na casa de Adão e Eva. Sete. Esse é o nome que muda a história. Depois de Abel morto e Caim exilado,
Adão e Eva tiveram outro filho, e o nome que Eva escolheu é, em si mesmo, um pequeno milagre teológico. Sete, em hebraico, significa concedido ou substituído. Eva, ao colocar o bebê nos braços, declarou: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, porque Caim o matou. Repare na honestidade brutal dessa frase. Eva nomeia o filho mais novo, invocando a tragédia que perdeu o filho do meio, e mencionando, sem disfarce, o nome do filho mais velho que se tornou assassino. A primeira matriarca da humanidade carregando, num único momento, o luto, a esperança e a condenação. E é da linhagem de Sete que a Bíblia vai seguir o fio principal da história humana. Sete tem um filho chamado Enós, não confundir com Enoque, o filho de Caim. E o texto bíblico marca esse nascimento com uma frase enigmática. Naqueles dias se começou a invocar o nome do Senhor. Espera, antes ninguém invocava? Adão e Eva não conversavam com Deus diretamente? Caim e Abel não ofereciam sacrifícios? O que está acontecendo aqui? A resposta, segundo os comentaristas hebreus mais antigos, é que o nascimento de Enós marca o início da adoração comunitária. Antes, o contato com Deus era individual, familiar. A partir de Enós, surge a primeira forma de culto coletivo. Pessoas se reunindo juntas para invocar o nome do Senhor. E isso se desenvolve em paralelo, geograficamente separado, da linhagem cainita. Enquanto Caim e seus descendentes construíam cidades e forjavam armas no Oriente, os descendentes de Sete começavam a se organizar como uma espécie de comunidade de fé, possivelmente em uma região mais central, talvez nos arredores do que sobrou do Éden. A Bíblia, então, está descrevendo duas humanidades paralelas, duas civilizações se desenvolvendo simultaneamente em direções opostas. De um lado, os filhos do assassino, dominando o mundo material, inventando a música, o comércio, a metalurgia, a poligamia, a vingança orgulhosa. Do outro lado, os filhos do justo substituto, descobrindo a oração comunitária, mantendo a memória do Éden, preservando o conhecimento do Criador. E essas duas linhas vão correr separadas por gerações inteiras, até o momento em que, séculos mais tarde, elas se cruzam de uma forma catastrófica que vai dar origem aos nefilins, aos gigantes e ao caos que precede o dilúvio. Mas voltemos a Caim. Porque a pergunta que ainda não respondemos é a mais importante de todas. Como morre o primeiro assassino da humanidade? Como termina a vida de um homem que viveu 700 anos marcado, exilado, vendo a própria descendência se afastar cada vez mais de Deus, sentindo o silêncio do céu pesar sobre os ombros, comendo da mão dos próprios netos porque a terra recusava-se a produzir para ele? Aqui é onde a Bíblia se cala completamente. Gênesis não nos diz nada sobre a morte de Caim, apenas registra a genealogia, os feitos da linhagem e segue em frente. Mas as tradições judaicas e até alguns textos cristãos antigos, como certas passagens dos pais da igreja, preservam uma versão da morte dele que é, sem qualquer exagero, uma das narrativas mais bizarras de toda a literatura religiosa antiga. Segundo o Midrash Tanchuma e o Sefer Hayashar, esse último um midrash medieval do século XVI que preserva tradições orais muito mais antigas, Caim não morreu de velhice, não morreu de doença, não foi assassinado deliberadamente. A morte dele foi um acidente, e o autor do acidente foi seu próprio descendente direto, Lameque, o tetraneto, o quinto na linhagem. A história, segundo essa tradição, é a seguinte: Lameque, já idoso, tinha perdido a visão com o passar dos anos, praticamente cego, mas continuava saindo para caçar, guiado pelo filho mais novo, Tubal-Caim. O ferreiro lembra dele. Tubal-Caim era jovem, tinha visão excelente e servia de olho para o pai. Eles iam juntos pelas planícies. Lameque carregava o arco.
Tubal-Caim apontava na direção do alvo. Lameque atirava. Era assim que funcionava. Num daqueles dias, caminhando pelas matas próximas a Nod, Tubal-Caim avistou ao longe algo se mexendo no meio da vegetação. A descrição diz que ele viu um vulto com algo brilhante na testa, possivelmente a marca de Caim, e que ele confundiu aquilo com um animal selvagem. Talvez achou que era o reflexo de algum chifre. Talvez achou que era um corno de algum bicho desconhecido. Tubal-Caim sussurrou para o pai a direção. Lameque ergueu o arco e disparou. A flecha atingiu o alvo no peito e o vulto caiu. Quando pai e filho se aproximaram para recolher a presa, descobriram a verdade. Aquilo não era um animal, era um homem. E não qualquer homem. Era Caim, o ancestral. Atravessado por uma flecha vinda do próprio descendente. A maldição se completando num círculo perfeito. O homem que matou o irmão sendo morto, 5 gerações depois, pelo descendente que mais se assemelhava a ele em violência. A flecha de Tubal-Caim, o forjador, o fabricante de armas, guiou a mão de Lameque, o assassino orgulhoso, e atingiu Caim, o assassino original. A tradição diz que, ao perceber o que tinha feito, Lameque entrou em desespero. Bateu as próprias mãos com tanta força em sinal de luto que acertou Tubal-Caim no rosto, matando-o ali mesmo. Em poucos minutos, 3 descendentes de Adão estavam mortos no mesmo campo. Caim, atravessado pela flecha. Tubal-Caim, espancado pelo próprio pai num espasmo de dor. E a alma de Lameque dilacerada. Porque, segundo essa interpretação, foi nesse exato momento que ele compôs aquele poema que aparece em Gênesis 4. O poema não foi um discurso de orgulho, foi um discurso de desespero. Lameque estava confessando às próprias esposas o duplo crime que tinha acabado de cometer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me pisou. O homem ferido é Caim, o jovem pisado é Tubal-Caim. E a invocação da multiplicação por 77 não é vanglória, é terror. Lameque está aterrorizado de que a maldição que pesou sobre Caim agora pese 77 vezes mais sobre ele, porque ele matou justamente o portador da marca divina. Essa interpretação muda completamente a leitura do versículo. Em vez de um vilão se gabando, vemos um velho cego, com o sangue do próprio ancestral e do próprio filho nas mãos, gritando para o céu que Deus precisa protegê-lo de vingança que certamente viria. E é nesse ponto, com Caim morto, Tubal-Caim morto, e Lameque chorando em pé sobre os 2 corpos, que a tradição judaica fecha a história do primeiro assassino da humanidade. Mas a Bíblia, lembre-se, não confirma nada disso. O que a Bíblia faz é mais sutil. Ela apenas continua a genealogia, lista os nomes e nos leva adiante até o nascimento de Noé. O silêncio bíblico sobre a morte de Caim é proposital, porque a história dele não terminou ali. A história dele se prolongou em cada descendente, em cada cidade construída sobre violência, em cada arma forjada em cobre e ferro, em cada poema arrogante composto à custa de sangue alheio. Mas há uma camada ainda mais profunda nessa tradição que precisa ser explorada. Porque se Caim de fato morreu pelas mãos do próprio descendente, isso significa que a marca que Deus colocou sobre ele nunca foi removida. A marca protegia Caim de qualquer agressor consciente. Mas Lameque atirou sem ver. Lameque atirou achando que mirava num animal. E a marca, segundo essa leitura, não cobria o engano. Não cobria o acidente, não cobria a cegueira. Era como se a proteção divina tivesse uma cláusula oculta, um asterisco teológico que apenas se revela no último momento. E essa interpretação tem implicações profundas, porque sugere que Deus, lá no início, ao colocar a marca sobre Caim, já sabia exatamente como o ciclo se fecharia.
Sabia que o próprio descendente do assassino, 5 gerações depois, seria o instrumento involuntário da justiça. E que o instrumento dessa justiça seria justamente uma flecha forjada pela primeira fundição metalúrgica da humanidade. O invento do filho de Lameque, Tubal-Caim. A indústria da violência criada pela linhagem de Caim acabou se voltando contra o próprio Caim. A serpente da civilização cainita mordeu a própria cauda no exato instante em que pareceu mais forte. E é nesse instante que precisamos pausar e olhar com calma para um detalhe que costuma passar despercebido. Onde estavam os outros descendentes de Adão durante esses 700 anos? Porque quando lemos Gênesis às pressas, parece que existiam apenas 2 linhagens, a de Caim e a de Sete. Mas a Bíblia é clara em outro ponto, mais escondido, em Gênesis 5. Lá, ela registra que Adão, depois de gerar Sete, teve outros filhos e filhas, não apenas 2 ou 3. Outros, no plural amplo, ao longo de 930 anos de vida. E os comentaristas judaicos calcularam, com base nos padrões de fertilidade da época e nos longos períodos de vida fértil de Eva, que Adão e Eva teriam tido entre 50 e 100 filhos diretos. Cada um desses filhos, por sua vez, teve dezenas de filhos. E a população humana, ao final dos primeiros 1000 anos, segundo as estimativas mais conservadoras, já passava de dezenas de milhares de pessoas. Pare e visualize isso por um instante. Quando Caim morreu na flecha de Lameque, o mundo já não era mais aquele lugar deserto que ele encontrou ao sair do Éden. Era um mundo populoso, um mundo com aldeias, vilas, talvez cidades, um mundo onde os descendentes de Adão se espalhavam por vales, montanhas, planícies, formando tribos, falando dialetos derivados da língua original, casando entre si, lutando entre si, fundando dinastias. E entre essas múltiplas linhagens, 2 se destacavam por motivos completamente opostos. A de Caim, marcada pela violência, pela inovação técnica e pelo distanciamento espiritual. E a de Sete, marcada pela longevidade, pela invocação do nome de Deus e pela preservação da memória do Éden. As outras linhagens, os filhos sem nome, as filhas sem nome, se diluíram. Casaram-se com cainitas, casaram-se com setitas, criaram híbridos culturais, perderam-se na poeira do tempo. Mas as 2 linhagens centrais permaneceram identificáveis. E é justamente o cruzamento progressivo entre elas que a Bíblia vai usar como um motor narrativo para explicar o que aconteceu antes do dilúvio. Porque na linhagem de Sete, depois de Enós, vem Cainã, depois Maalalel, depois Jared, e aí surge um nome que muda novamente o tom da história. Enoque, não o Enoque filho de Caim, aquele que deu nome à primeira cidade. Outro Enoque, o 7º a partir de Adão pela linhagem justa. E sobre esse Enoque, a Bíblia faz uma das declarações mais misteriosas e bonitas de todo o Antigo Testamento. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Espera. O que isso significa? Enoque não morreu? Enoque foi levado vivo? Em meio a uma genealogia que repete obsessivamente viveu tantos anos e morreu, viveu tantos anos e morreu, surge esse versículo absolutamente diferente. Enoque não morreu. Foi tomado, removido do mundo enquanto ainda respirava. E o detalhe que torna isso ainda mais perturbador é que ele tinha apenas 365 anos de idade, um número simbolicamente carregado, exatamente o número de dias do ano solar, quando isso aconteceu. Em uma geração onde os homens viviam 900 anos, Enoque foi levado em menos da metade do tempo de vida esperado. Por quê? A tradição judaica e a tradição cristã antiga oferecem a mesma resposta. Enoque foi levado porque o mundo estava prestes a se tornar irrecuperavelmente corrompido e Deus quis preservar aquele homem justo de testemunhar o que viria. Era o último ato de misericórdia divina antes que as 2 linhagens, a de Caim
e a de Sete começassem a se misturar de forma catastrófica. Enoque viveu o suficiente para gerar Matusalém. E Matusalém é outro nome carregado de profecia. Em hebraico, Matusalém significa, segundo uma das etimologias mais aceitas, quando ele morrer, virá. O nome do filho de Enoque era literalmente uma profecia. Quando Matusalém morrer, o juízo virá. E é por isso que Matusalém viveu 969 anos, o ser humano mais longevo de toda a Bíblia. Não porque tivesse algum mérito especial, mas porque a paciência de Deus se prolongou exatamente pelo período de vida dele. Cada ano que Matusalém respirava era um ano a mais que o mundo ganhava. Cada aniversário dele era um aviso silencioso ao planeta inteiro de que o relógio ainda corria, mas que, no instante em que aquele velho fechasse os olhos pela última vez, alguma coisa terrível seria desencadeada. E os cálculos rabínicos confirmam isso. Quando você soma os anos das genealogias com precisão, descobre que Matusalém morreu exatamente no ano em que o dilúvio começou. Alguns rabinos especulam que ele morreu de causas naturais 7 dias antes do início das chuvas. E que esses 7 dias foram o luto que Deus permitiu que a humanidade tivesse antes que as comportas do céu se abrissem. Outros especulam que ele morreu nas próprias águas, mas naturalmente antes da inundação total. Mas todos concordam num ponto. O nome dele foi cumprido com uma precisão aterrorizante, e enquanto Matusalém envelhecia, o mundo descambava. Porque agora chegamos ao momento mais sombrio da pré-história bíblica. Gênesis 6 começa com uma frase que tem deixado teólogos perplexos por 2000 anos. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, todas as que escolheram. Quem são esses filhos de Deus? Quem são essas filhas dos homens? E por que esse cruzamento gerou os nefilins, os gigantes que dominaram a terra antes do dilúvio? Existem 3 interpretações principais. A primeira, mais antiga, defendida pelos rabinos do período do Segundo Templo e pelos primeiros cristãos, é que os filhos de Deus eram seres angelicais caídos, anjos que romperam o limite entre dimensões e assumiram forma física para se unir a mulheres humanas. Essa é a interpretação que aparece no livro de Enoque, no livro dos Jubileus e em vários textos apócrifos. Os filhos desse cruzamento eram híbridos, não totalmente humanos, não totalmente angelicais, criaturas com força, estatura e violência sobrenaturais. A segunda interpretação, defendida por comentaristas medievais como Rashi, é que os filhos de Deus eram os descendentes da linhagem justa de Sete, e as filhas dos homens eram as descendentes da linhagem corrompida de Caim. O cruzamento, então, não seria sobrenatural, seria genealógico. A linha pura se contaminava com a linha impura. E o resultado era uma geração espiritualmente híbrida, perdida entre a memória de Deus e o impulso da violência. A terceira interpretação, mais rara, é que os filhos de Deus eram tiranos humanos, reis e líderes que se autodivinizavam, e as filhas dos homens eram simplesmente mulheres comuns que esses tiranos tomavam à força. Os nefilins, nesse caso, seriam os filhos dessa elite violenta, criados em poder e crueldade desde o nascimento. Independentemente de qual interpretação seja a correta, e o texto bíblico é deliberadamente ambíguo, o resultado é o mesmo. A terra se encheu de violência. A palavra hebraica usada em Gênesis 6 é Hamas, e essa palavra não significa apenas violência física, significa corrupção total, injustiça sistêmica, opressão estruturada. O mundo inteiro tinha se transformado num grande Lameque ampliado. Cada homem fazia o que era certo aos próprios olhos. Cada tribo dominava a tribo vizinha pela força. Cada mulher era tomada sem consentimento.
Cada criança nascia em um mundo onde o nome de Deus, antes invocado pelos filhos de Sete, agora era apenas mais uma sílaba esquecida no vocabulário humano. E a Bíblia, com aquela contundência que faz qualquer leitor se calar, registra a reação divina nessa única frase devastadora: "E arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração." Pare. Pense no peso dessa frase. O Deus que criou o cosmos, o Deus que separou a luz das trevas, o Deus que colocou as estrelas em seus lugares. Esse mesmo Deus, segundo a tradução literal, sentiu peso no coração. Sentiu arrependimento. Não no sentido humano, segundo os teólogos, porque Deus não se engana, não muda de opinião como nós mudamos, mas no sentido emocional pleno. O Criador olhou para a criatura e sentiu uma dor profunda, indescritível, ao ver no que ela tinha se transformado. E é nesse contexto que aparece um nome novo, um nome que vai mudar tudo: Noé, filho de Lameque. Não o Lameque assassino da linhagem de Caim, mas outro Lameque, descendente de Sete, neto de Matusalém. A repetição dos nomes entre as linhagens não é coincidência, é proposital. A Bíblia coloca dois Lameques em paralelo para que o leitor compare. O Lameque cainita celebrava violência. O Lameque setita, ao contrário, ao colocar Noé nos braços, declarou: "Este nos consolará nas nossas obras e nas fadigas das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou." Repare, os dois Lameques mencionam dor. Os dois Lameques mencionam consequência. Mas o cainita transforma a dor em vingança. O setita transforma a dor em esperança. O cainita exige proteção 77 vezes maior. O setita pede consolo para um filho recém-nascido. A diferença entre as duas linhagens, depois de tantos séculos, está condensada na maneira como cada Lameque interpreta o próprio sofrimento. E é nesse ponto que a história de Caim, finalmente, começa a se conectar com a história que estava sendo construída em paralelo, porque Noé é a resposta divina ao desastre que começou no campo onde Abel sangrou. Tudo o que aconteceu desde o golpe fatal, o exílio, a marca, a cidade, a poligamia, o orgulho de Lameque, a flecha cega, os gigantes, a violência Hamas, tudo isso é o caminho longo, doloroso, devastador, que culminou na decisão divina de recomeçar. Mas recomeçar não significa apagar tudo, significa preservar o fio. E o fio é Noé. E o que muitos não percebem é que Noé é a primeira geração da humanidade que cresceu sem nenhum testemunho ocular do Éden. Adão morreu aos 930 anos. Os cálculos das genealogias mostram que Noé nasceu cerca de 126 anos depois da morte de Adão. Isso significa que ninguém da geração imediata de Noé pôde dizer para ele: "Eu vi o jardim. Eu falei com Deus face a face. Eu lembro do som do vento entre as árvores antes da queda." Tudo o que Noé tinha eram histórias contadas pelo avô Matusalém. E Matusalém era a ponte humana mais direta com o passado. Tinha vivido 243 anos contemporâneo do próprio Adão. Conhecia Adão de carne e osso, tinha sentado nos pés do primeiro homem e ouvido, em primeira mão, o que era o Éden. E Matusalém aprendeu essas histórias do próprio pai dele, Enoque, aquele que andou com Deus por 300 anos antes de ser arrebatado vivo. A corrente de testemunhos era curta, intensa e estava prestes a se romper. Pense na ironia geográfica também. Caim foi exilado para leste do Éden, para a terra de Nod. E é exatamente nessa região, segundo várias tradições antigas, que a corrupção pré-diluviana atingiu seu pico. As cidades fundadas pelos descendentes de Caim se transformaram em centros de cultos pagãos, em arenas de sacrifícios humanos, em capitais de impérios efêmeros que dominavam pela força. A leste do Éden, a humanidade construía torres de orgulho. A oeste, mais próximo do que sobrou do jardim,
Os filhos de Sete tentavam manter acesa uma chama cada vez mais frágil, e os arqueólogos modernos, curiosamente, encontram nas regiões da Mesopotâmia Oriental e nas planícies da Suméria os primeiros indícios de cidades fortificadas, primeiros indícios de metalurgia organizada, primeiros indícios de hierarquias políticas violentas. Coincidência? Talvez. Mas a sobreposição entre a geografia bíblica e o registro material é, no mínimo, inquietante. Alguns estudiosos chegam a propor que a antiga cidade suméria de Eridu, uma das mais antigas cidades documentadas pela arqueologia, pode ter alguma conexão linguística com Irade, o neto de Caim, mencionado em Gênesis 4. A pista é frágil, mas a coincidência é instigante. E é interessante notar que, em diversas tradições antigas, sumérias, acádias, babilônicas, existem mitos sobre uma raça primordial de gigantes que dominou o mundo antes de uma grande catástrofe aquática. Os Gilgamesh, os Anunnaki, os Apkallu. Nomes diferentes para ecos da mesma memória ancestral. Como se a humanidade inteira, espalhada por continentes que ainda nem sabiam nomear, carregasse no inconsciente coletivo a mesma lembrança de um mundo perdido pelas próprias escolhas. E enquanto tudo isso acontece nos cantos do mapa, Noé cresce, vira homem, casa-se, tem 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. E em algum ponto da própria vida, Noé recebe a visita que vai mudar tudo. Deus fala com ele. Pela primeira vez desde o silêncio que envolveu Caim, a voz divina se manifesta novamente, claramente, diretamente, a um descendente humano. E a mensagem é simples e devastadora. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os destruirei com a terra. Faz para ti uma arca. Imagine receber essa mensagem. Você é um homem de 500 anos, vivendo num mundo onde ninguém mais ouve a voz de Deus há gerações, e de repente o Criador rompe o silêncio para te dizer que vai destruir tudo. Tudo. Cidades, montanhas, vales, animais, pessoas, rios, florestas. E que você precisa construir um barco gigantesco no meio do continente, longe de qualquer mar, para preservar uma fração mínima da criação. A obediência de Noé é o oposto exato da desobediência de Caim. Onde Caim respondeu ao chamado divino com mentira: acaso sou eu o guarda do meu irmão? Noé responde com martelo, prego e paciência. 120 anos construindo a arca, 120 anos sendo zombado pelos vizinhos, 120 anos serrando madeira de cipreste, enquanto os filhos de Lameque construíam fortalezas e os nefilins dominavam as planícies. E é nesse paralelismo silencioso que a história de Caim finalmente encontra seu fechamento teológico. Caim tinha sido o construtor da primeira cidade, um símbolo de autoproteção, de fechamento, de fortificação contra Deus. Noé é o construtor da primeira arca, um símbolo de submissão, de abertura, de salvação por meio da obediência. Caim ergueu paredes para se defender do próprio Deus. Noé ergueu paredes para se preservar segundo a vontade do próprio Deus. Os dois construíram, mas o que cada um construiu revela tudo sobre o coração de cada um. E há uma simetria adicional que poucos comentaristas exploram. Caim foi protegido por uma marca, Noé foi protegido por uma arca. Ambas as palavras em hebraico têm raízes próximas. Ambas indicam um sinal de proteção divina contra a destruição. Mas a marca de Caim era um aviso aos outros: não toquem nele. A arca de Noé era um abrigo para os outros: entrem, salvem-se. A primeira protegia o assassino, a segunda preservava o justo. E essa diferença de propósito, essa virada ao objetivo da proteção divina, é o que define o avanço espiritual entre o mundo pré-diluviano e o mundo que viria depois. Mas antes de avançarmos para dentro da arca, precisamos voltar uma última vez ao tema que iniciou esse vídeo:
o sangue de Abel. Porque a Bíblia, séculos depois, no Novo Testamento, vai retomar essa imagem com uma força impressionante. Hebreus 12 fala de o sangue de Cristo, que fala melhor do que o de Abel. Note o detalhe. O sangue de Abel falava, continua falando. Não foi silenciado pelo enterro, não foi silenciado pelo tempo, não foi silenciado pela morte do próprio Caim. O sangue de Abel reverbera por toda a história da humanidade como um clamor permanente por justiça. E a única coisa capaz de superar esse clamor é o sangue de Cristo, que, segundo o autor de Hebreus, fala uma palavra ainda melhor, não de vingança, mas de perdão. E essa progressão é absolutamente bíblica. Começa com o sangue de Abel clamando da terra. Passa pelo poema vingativo de Lameque, atravessa as gerações até o sangue dos profetas, dos justos, dos inocentes que a história continuou produzindo. E culmina na cruz, onde finalmente um sangue derramado pede perdão em vez de vingança. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. É a antítese perfeita de Caim, que sabia exatamente o que estava fazendo quando ergueu a pedra contra o irmão. Cristo, no Calvário, é tudo o que Abel poderia ter sido se tivesse sobrevivido, e mais, não apenas a vítima inocente, mas a vítima que escolhe perdoar enquanto morre. E é nesse contraste final que toda a narrativa de Caim encontra seu sentido pleno, porque a história não foi escrita para que olhássemos para Caim como um monstro distante. Foi escrita para que reconhecêssemos com desconforto crescente que Caim somos nós. Cada vez que sentimos a inveja queimar por dentro quando vemos alguém prosperar onde nós fracassamos. Cada vez que ouvimos uma correção e respondemos com o rosto abatido em vez de coração quebrantado. Cada vez que sabemos exatamente o que precisamos fazer e escolhemos deliberadamente fazer o oposto. Cada vez que erguemos muros em vez de altares, cada vez que justificamos o injustificável, cada vez que respondemos a uma pergunta divina com uma evasiva irônica. Somos Caim. E a misericórdia que ele recebeu, aquela marca incompreensível na testa, aquela proteção que não fazia sentido para um assassino, confesso, é exatamente o tipo de misericórdia que continuamos recebendo todos os dias sem perceber. Porque Deus não desistiu de Caim no dia do crime. Não desistiu nem mesmo quando Caim virou as costas e marchou para leste do Éden, carregando a esposa, a culpa e a sentença. A pergunta onde está teu irmão continua ecoando em cada geração. E a resposta cínica, acaso sou eu, o guarda do meu irmão, continua sendo a postura padrão de uma humanidade que aprendeu, ao longo de 6.000 anos, a sofisticar o egoísmo, a polir a indiferença, a vestir a violência com terno e gravata. Olhe ao redor. As cidades modernas são, em essência, descendentes diretas de Enoque, a cidade de Caim. Centros de inovação técnica espetacular. Tubal-Caim e Jubal estariam orgulhosos das nossas fábricas, dos nossos instrumentos musicais, dos nossos algoritmos. Mas também são centros de solidão recorde, de violência banalizada, de famílias dilaceradas, de lameques modernos cantando sobre as próprias vinganças nas redes sociais. A tecnologia avançou, o coração humano permaneceu exatamente o mesmo. E é justamente por isso que a história de Caim ainda incomoda tanto. Porque ela diagnostica o problema antes mesmo de existirem palavras para nomear o problema. Inveja, ressentimento, recusa de responsabilidade, glorificação da violência, construção de identidade através do que se domina, em vez de através de quem se ama. A Bíblia disse isso há milênios, com uma economia de palavras que constrange qualquer livro de psicologia moderna. E a saída que ela aponta também é antiga e ainda válida. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. O desejo dele será contra ti, mas sobre ele deves dominar. Foi a última frase que Deus disse a Caim antes do crime. Foi um aviso.
Foi um manual, foi um caminho de fuga oferecido com tempo de sobra. Caim escolheu não escutar. E essa mesma frase, com pequenas variações, continua sendo dita a cada um de nós, em cada momento de tentação que enfrentamos. Há uma porta, há um inimigo deitado nessa porta, e há sempre a possibilidade de dominar antes de ser dominado. A história não precisa terminar como a de Caim, pode terminar como a de Noé, pode terminar como a de Enoque, que andou com Deus de tal forma que já não foi encontrado. Pode terminar como a de Sete, cuja linhagem preservou a chama no meio do escuro. Mas o tempo, e isso a história de Matusalém ensina com clareza brutal, não é infinito. Cada nome na genealogia termina com a mesma frase: e morreu. Adão morreu, Sete morreu, Enós morreu, Cainã morreu, Maalalel morreu, Jared morreu, Matusalém morreu, Lameque morreu, e mesmo Caim, em algum momento perdido das escrituras e das tradições, morreu também. Os rabinos contam que ele foi morto pelo próprio descendente Lameque, num acidente de caça, fechando o círculo com uma ironia trágica. O homem da marca finalmente atingido pela flecha cega da própria descendência. Não sabemos se essa tradição é literalmente verdade, mas sabemos que Caim morreu, como todos morremos. E a única pergunta que importa, no final, é o que cada um de nós faz com o tempo que separa o nascimento do túmulo. Caim teve 7 séculos para se arrepender. Não temos tanto, temos o que temos. E a mesma voz que perguntou a Caim onde estava o irmão, continua perguntando a cada um de nós, todos os dias, onde estão os nossos? Os irmãos de sangue, os irmãos de fé, os irmãos que precisam de uma palavra de socorro, os irmãos que estamos ignorando enquanto construímos as nossas pequenas Enoques particulares. Talvez a maior lição que Caim deixou para a humanidade não esteja no crime, nem no exílio, nem na cidade, nem na descendência violenta. Talvez esteja num detalhe quase invisível do texto. Quando Deus pergunta onde está Abel, Caim responde com uma pergunta. E essa pergunta, acaso sou eu o guarda do meu irmão, nunca recebeu resposta divina explícita no momento em que foi feita. Deus não respondeu. Deus apenas continuou a conversa apontando para a realidade do crime. Mas o silêncio divino daquele momento foi quebrado, milênios depois, por Cristo. E a resposta finalmente veio, não em palavras, mas em ação. Sim, você é o guarda do seu irmão. E mais do que isso, eu vou te mostrar o que significa ser guarda, dando a minha própria vida no lugar de quem deveria estar morto. A cruz, no fim das contas, é a resposta retroativa àquela pergunta cínica feita no campo onde Abel sangrou. Caim quis se desresponsabilizar. Cristo se responsabilizou por todos, e é nessa dinâmica entre o homem que fugiu da pergunta e o homem que respondeu com o próprio corpo que se desenrola toda a história da redenção humana. Caim abriu a ferida, Cristo a fechou. Caim derramou sangue para apagar, Cristo derramou sangue para restaurar. Caim recebeu uma marca para continuar vivendo. Cristo recebeu 5 marcas para que pudéssemos viver para sempre. E entre essas duas figuras, separadas por 4.000 anos e ligadas por uma única linha de sangue, cabe toda a humanidade. Cabe você, cabe eu. Cabe cada escolha que fazemos quando ouvimos a pergunta ressoar dentro do peito: onde está teu irmão? Que a resposta da nossa geração seja diferente da resposta de Caim. Que aprendamos com as ruínas das cidades dele. Que olhemos para as nossas próprias mãos antes que estejam manchadas. Que escutemos o aviso enquanto o pecado ainda jaz à porta, e não depois que ele já entrou e tomou conta da casa. Porque a história de Caim, no final, não é só sobre o passado, é um espelho. E o que vemos refletido nele depende de quanto coragem temos para olhar. E se você chegou até aqui, é porque alguma coisa nessa história te chamou.
Talvez seja a marca que você sente que carrega na própria testa, mesmo sem ter cometido o crime de Caim. Talvez seja a pergunta onde está teu irmão, que continua ecoando dentro de você desde a primeira frase desse vídeo. Talvez seja a constatação assustadora de que a porta ainda está aberta e o pecado ainda jaz nela, e a escolha ainda é sua. Existe outra história te esperando, do mesmo tempo, do mesmo silêncio antediluviano, com o mesmo peso teológico e a mesma capacidade de te incomodar dias depois. E ela começa exatamente onde a sombra de Caim termina.